Boa noite a todos os amigos do Fraternidade Oficina do Amor. Mais uma vez a gente vai dar início a uma reunião pública de estudos, de passes à distância também. E também quero dizer que estou com muita saudade de todos, daqui a pouco a gente está de volta, né, as formas presenciais. Por enquanto a gente está realizando as nossas reuniões de maneira online, mas já está vendo a luz no fim do túnel, né? Daqui a pouco a gente vai estar de volta às nossas atividades. E eu vou fazer uma leitura breve do objeto de estudo hoje, que vai ser em torno do livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, entre as perguntas 172 e 188, Encarnação nos diferentes mundos. E as perguntas são assim: 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Resposta: nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última e é das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode efetuar várias delas no mesmo globo? Ela pode tornar a viver várias vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Assim, podemos reaparecer várias vezes na Terra? Certamente. Podemos retornar a este depois de ter vivido em outros mundos? Sem dúvida, já pudeste viver algures e na Terra. A gente vai interromper a leitura, porque naturalmente durante o nosso estudo a gente vai fazer a leitura dessas perguntas. A gente vai convidar todos nesse momento para que a gente possa estar fechando nossos olhos, mentalizando nossa casa, mentalizando os trabalhos e os trabalhadores da casa, e mentalizando principalmente Francisco de Assis, que é o patrono, é o mentor do Fraternidade Oficina do Amor. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, querido Francisco de Assis, queridos mentores, trabalhadores do Fraternidade Oficina do Amor e também do Centro Espírita Leopoldo Machado, nessa união de esforços em prol da divulgação da doutrina espírita. A gente vem agradecer do fundo do nosso coração por mais uma oportunidade da gente estar aqui usando dos recursos tecnológicos para manutenção, para continuidade das nossas atividades. A gente vem, em primeiro lugar, rogar ao Senhor Jesus mais uma vez que possa estar envolvendo a todos esses espíritos mentores da nossa casa
que durante esse período estiveram trabalhando arduamente por conta dessa situação excepcional de pandemia que a gente viveu aqui no nosso planeta. Então a gente sabe que os trabalhos desdobraram-se em várias frentes, desde as ansiedades, os medos, as preocupações, até aqueles que realmente ficaram doentes, aos hospitais, aqueles que desencarnaram, a triagem deles quando chegam no plano espiritual, aqueles que estão conseguindo aceitar com mais facilidade a interrupção da vida física, aqueles que não estão tendo tanta facilidade assim. A gente sabe que tem muitos trabalhos e vocês estão aí representando a gente aqui na Terra, procurando fazer esse trabalho que é maravilhoso e que a gente pede para que um dia a gente tenha condições morais para estar lado a lado com vocês trabalhando. Então a gente pede a Jesus, em primeiro lugar, para que possa estar fortalecendo a cada um de vocês e transmitindo a nossa gratidão e o nosso carinho. E em segundo lugar, a gente pede que possa estar amparando nesse momento nossos lares, nossas casas, e que a gente possa estar sentindo nesse momento a presença desses mentores do nosso lado, transformando esse espaço físico que nos encontramos em extensão da casa espírita no que diz respeito à proteção. A gente pede que pacifique nossa mente, nosso coração, para que a gente possa, a partir de agora, estar recebendo essas sementes da doutrina consoladora e do Evangelho de Jesus. E a gente pede, então, permissão para dar por iniciado mais uma reunião de estudos, Fraternidade Oficina do Amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos entrar no estudo de hoje. A gente sempre começa agradecendo a casa por mais uma oportunidade que ela nos dá de trabalho e pedindo também a esses mentores que possam estar aqui agora do meu lado, me intuindo, para que a gente possa estar falando de maneira simples, de maneira franca, de maneira direta, já que a gente está tratando de um tema que faz com que a doutrina espírita, pelo menos aqui no Ocidente, pelo menos aqui na nossa cultura, com relação aos nossos companheiros católicos e protestantes, em sua grande maioria, ela faz com que a doutrina espírita se destaque por trazer a ideia da reencarnação, por estar mostrando para a gente que essa ideia não é nova, que essa ideia ela sempre esteve presente nas Escrituras, no Velho Testamento e no Novo Testamento, desde a conversa, né, mais notadamente no Novo Testamento, entre Jesus e Nicodemos, lá no capítulo, se eu não me engano, 4, agora me fugiu a memória, do Evangelho de João, né, quando tem a conversa de um senador fariseu, que era Nicodemos, à noite com Jesus. E também um momento curioso em que os discípulos falam com Jesus assim, uns dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés. Aí Jesus pergunta assim, mas quem eu sou? Eu sei que o Senhor é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, enviado. Então, muito bem, bem-aventurado és tu, Pedro, né, Simão, que era o nome dele na época, porque quem está te revelando isso foi o Espírito Santo. Mas para acreditar que Jesus era um dos profetas e acreditar que Jesus podia ter sido Moisés ou Elias, com certeza a ideia da reencarnação fazia parte do dogma do povo judeu também. E vem a doutrina espírita, a partir da pergunta 166 do capítulo 4, começar a falar sobre a reencarnação. Já tivemos na semana passada o início desse estudo e vamos dar continuidade hoje com a pergunta 172. E vamos lembrar que a doutrina espírita vai trazer uma trindade diferente para a gente. Ela vai trazer Deus como acima de tudo, Deus como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas no universo, como quem criou todas as coisas no universo. E, entre as suas criações, as duas principais que vão completar a trindade, espírito e matéria. Então, Deus acima, espírito e matéria. Espírito, todo o princípio inteligente do universo, tudo que tem vida no universo. E matéria, segundo os espíritos, foi criado por Deus única e exclusivamente para ajudar o homem em sua evolução, o espírito em sua evolução. Tá? Então a gente tem que pensar no seguinte, né? Quando a gente, olha como é que a visão começa a ficar mais ampla quando a gente tem esse conceito, a gente começa a ver o seguinte, que a gente fala às vezes de vidas extraterrestres. Quem são as vidas extraterrestres? São espíritos igual a nós,
criados da mesma maneira, criados pelo mesmo Pai, criados em momentos diferentes, porque os espíritos jamais pararam de ser criados, tem espírito sendo criado nesse momento. A diferença é que ele está sendo criado nesse momento, ele está sendo criado simples e ignorante, iniciando a sua jornada agora do zero, né? Mas, quando a gente tem essa informação, fala, em todas as casas, em todas as moradas, as várias moradas da casa do Pai, existe vida, vida de maneira que nós aqui na Terra ainda não conseguimos perceber, a grande maioria das vezes, mas os espíritos vêm falar para a gente, ó, existe vida sim, em todos os lugares. Inclusive, antes de pegar até mesmo esse capítulo, começar a ler essas perguntas, vamos lembrar que o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar das categorias de mundos com relação ao aspecto moral, não é aspecto físico não. O aspecto físico a gente vai ver aí através hoje dos telescópios, né? Umas belezas, maravilhas, né? Os satélites, os planetas, a gente fica se deliciando com a imagem de Saturno e seus anéis, Júpiter, mas isso ainda está muito restrito somente ao nosso sistema solar. Quando ele vem falar para a gente que existe vida em todos os mundos, e a gente olha à noite para o céu e vê aquele monte de estrela, a gente fica, quantas cadeias planetárias devem existir no sistema solar e como é que deve ser a vida por aí. Mas ele classifica a vida para a gente lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente pegando essas informações básicas para poder entrar no estudo de hoje, a gente vai ver o seguinte, 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? E eles falam assim, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Para poder reforçar essa pergunta, vamos lembrar que lá no capítulo 3 do Evangelho, ele vem falar para a gente aqui, os espíritos, quando são criados agora, nesse momento, saídos agora da mão do Criador, eles nascem simples e ignorantes. Não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem moralidade ainda. Estão vivendo ainda a vida puramente instintiva, o que diferencia dos animais, né, que eles dizem que os animais ainda não têm um espírito propriamente dito. O que o animal tem é um princípio inteligente, mas o que vai diferenciar dos animais é que nós temos noção da nossa individualidade, os animais não têm. Nós temos noção da divindade que os animais também não têm. E nós temos livre-arbítrio, o que os animais não têm. Ah, mas os animais têm inteligência? Tem, mas a inteligência deles é limitada ao instinto deles, o instinto de sobrevivência. Então, quando a gente vai estudar lá aquela parte que fala dos 3 reinos no livro dos Espíritos, ele fala para a gente, os animais normalmente não costumam nem ficar muito tempo na erraticidade, porque não teria razão de ser ele ficar parado na erraticidade, porque o que ele vai aprender? Vai ficar seguindo o dono? Ele precisa vir aqui para o corpo, igual a gente está, para sentir fome, sentir sede e começar a desenvolver através dessas necessidades a sua inteligência e a sua moralidade, né? Então, essa é a diferença para a gente. Mas ele vem dizer para a gente, ó, aqui na Terra não foi a primeira encarnação nossa. Aliás, se a gente parar para ver, principalmente o que ainda tem de primata aqui na Terra, né, que são os nossos macacos, aí falando de uma linguagem mais vulgar, e também essas recordações, essas reminiscências que a gente tem da época das cavernas, quando a gente descobre aí, através da arqueologia, todas essas pinturas que ficam, a gente fala, aqui na Terra um dia se passou por aquela vida primitiva também. Então pode ter sido, ou melhor, com certeza foi, num determinado momento, a Terra um abrigo de espíritos recém-saídos da mão do Criador, foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de expiações e provas, então todos nós que estamos aqui, até aquele mais criminoso que a gente puder imaginar, dentro do conceito de crime aqui na Terra, ele, na verdade, ele já teve os primeiros passos, ele já teve os primeiros momentos. Eu falo isso porque, por exemplo, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos na mão, e quando você vai lá para a pergunta 271 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário assim, ó, sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala, e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus, né? Há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. O que a gente acha de mais bruto, mais feroz aqui na Terra, não está no último grau da escala, não. Então, por isso que ele vem dizendo para a gente, ó, tem mundos por aí
que esses mundos estão recebendo as primeiras encarnações, as primeiras experiências do espírito no corpo. Aí depois a gente vai ver aqui, né, até um outro questionamento que eu fazia muito. Eu chegava para esse espírito e falava, pô, mas eu sou espírito, por que eu preciso vir para o corpo? Eles falaram, porque se você não vier para o corpo, você não vai progredir. Ah, por que eu não vou progredir? Porque eu vou ficar ali fazendo, sintonizando e sendo sintonizado por aqueles que pensam igual a mim. Agora aqui não, aqui vem um choque mesmo, aqui eu sou impulsionado, aqui eu nasço com um determinado corpo, numa determinada família e com obrigações, com aprendizados que vão estar proporcionando a evolução do espírito. Então aqui não tem para onde correr, né? Mas no mundo espiritual teria sim, teria como a gente ficar estacionado, como realmente ficam muitos espíritos estacionados enquanto eles estão nos primeiros graus evolutivos. Mas vem falar aqui no final para a gente, ó, aqui não é a primeira nem a última e ainda é uma das mais materiais e mais distantes da perfeição. Porque quando a gente vai pegar o Evangelho capítulo 3, ele fala, depois daqui ainda tem mundo de regeneração, que é o que o nosso planeta vai se transformar, já está se transformando aos pouquinhos, né? Depois vai chegar o mundo de todos e o mundo celeste. Então nós aqui ainda estamos muito distantes da perfeição e ainda muito material. Muito, como ele fala material, é o quê? Muito voltado para o lado material e pouco para o mundo espiritual. Lembro mais uma vez que recentemente assisti uma palestra do Divaldo desse ano, de 2021, em que o Divaldo, trazendo o exemplo de um estudo feito por um russo, ele traz a informação para a gente de que 7,5 bilhões de pessoas existem na Terra hoje, encarnadas. E que desses 7,5 bilhões, pouco menos de 20%, aproximadamente aí 18, 19%, despertaram para o mundo espiritual. Os outros 80 e tantos ainda estão vivendo a vida puramente física ainda. Nascer, crescer, se reproduzir, tentar arrumar o dinheiro para a sobrevivência, daqui a pouco envelhecer e morrer. Estão vivendo para isso. Mas a gente bota na cabeça, sabe, mais de 80% é muita gente. Mas 19% já é bastante gente também e a gente está assistindo o nosso planeta regenerar. Porque se você pegar 7,5 bilhões, 10% disso é 750 milhões. Se for botar 20% disso, vai ser 750 vezes 2, né? Vai ser 1,5 bilhão de pessoas, um pouquinho menos, porque não chega a 20%. Né? Tem bastante gente já se interessada, como nós, pelo lado espiritual. Mas aí vem na pergunta 7.3. A alma, a cada nova existência corporal, ela passa de um mundo para o outro ou pode efetuar várias delas no mesmo globo? É uma pergunta interessante. Os espíritos falam, não, ela pode tornar a viver várias vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Vamos lembrar, né, para quem não conhece a doutrina espírita, que hoje são muitos os que estão curiosos e sedentos também de ter esse tipo de informação, que os espíritos falam para a gente que nós fomos criados simples e ignorantes e todos, querendo ou não querendo, vamos chegar à perfeição um dia. Que a gente pode procurar através do amor ou ser visitado pela professora maior, que é a dor, para poder estar caminhando. Né? Então ele vem falar para a gente, ó, eu posso viver várias vezes no globo. Agora, gente, vamos botar aqui uma coisa, quando fala várias vezes, é porque eles sabem que a gente aqui na Terra ainda vê muito o lado do corpo. Mas eu hoje, né, depois de alguns anos estudando a doutrina e tendo esse contato aí com os espíritos, mesmo ainda de maneira muito modesta, a gente tem a certeza absoluta de que a existência é uma só. É a do espírito. Eu que como espírito entro na matéria e saio quantas vezes for necessária até eu chegar à perfeição. Mas ele vem dizendo para a gente, eu chego aqui na Terra e a Terra tem um pré-requisito para você chegar aqui, por exemplo, o espírito primitivo, recém-saído da mão do Criador, não vem para cá. Aqui já vem espíritos que já caminharam alguma coisa, mas vem espíritos que ainda falta muita coisa para caminhar. E a gente não passa apenas uma existência física aqui na matéria, a gente acaba usando um corpo, usando outro, e para que isso serve? Né? Vamos lembrar aqui, podemos reaparecer várias vezes na Terra, letra A, certamente, e B, podemos retornar à Terra um dia, sair da Terra e depois ser convidado a voltar para a Terra? Gente, eu vou falar que pessoalmente é um sonho.
Pessoal, o dia que chegar que eu não preciso mais provar nem espiar nada, já tiver esgotado todo o aprendizado que a Terra tiver para mim, poder passar por Jesus, que é o diretor do nosso planeta, dar um abraço bem gostoso nele e falar muito obrigado pela paciência que o senhor teve comigo. Agora eu espero um dia só voltar para cá para ajudar, não mais agora para dar trabalho, igual eu já dei. E tem espíritos que realmente fazem isso. Eles chegam aqui e fazem isso, né? Então ele fala para a gente, podemos reaparecer várias vezes na Terra? Certamente. E podemos retornar a essa, se depois de ter vivido em outros mundos? Fala, sem dúvida. Já pudeste viver algures e na Terra. Então o que acontece? A Terra é um mundo de expiações e provas. E mundo de expiações e provas existem vários. Dentro da classificação que os espíritos trouxeram para a gente, se a gente observa esses milhões de astros à noite, milhões de estrelas, e imagina quantos planetas tem ao redor de todas essas estrelas, a gente conhece aqui no nosso sistema solar 8 planetas. Eram 9, mas Plutão demonstrou não ser um planeta depois, né? Segundo os astrônomos. Você imagina quantos planetas tem para as outras estrelas e quantos planetas devem existir por aí reunindo as mesmas condições de vida que aqui na Terra, mesma atmosfera, mesma coisa. Então, são muitos. Ele vem falar para a gente, ou pode ser que a gente evolua e depois seja trazido para a Terra apenas para trabalhar, para prestar uma missão, qualquer coisa, ou pode ser que a gente ainda em nível de expiações, provas e expiações, sai de um lugar e vai para o outro. Isso quem vai decidir é o Pai, e isso é bom a gente só ter esse conhecimento, né, de que a gente aqui como espírito ainda muito atrasado ainda nos conhecimentos relativos a Deus, a gente não tem condição de avaliar em que condições, como isso pode acontecer. Mas na 174 vem a pergunta assim, será uma necessidade de tornar a viver na Terra? Fala, não, mas se não progredirdes, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que este e que pode até ser pior. Entra toda essa história de transição planetária que a gente tem estudado já nos últimos 20 anos, principalmente, né, que foi mais fomentado. A ideia de transição planetária começou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no Livro dos Espíritos, pergunta 1019. Santo Agostinho diz que ali a gente começou um período, né, já em 1857, um período de regeneração do planeta. Mas depois, em 1864, quando foi lançado o Evangelho, no último texto, Progressão dos Mundos, o 19 desse capítulo, ele vem afirmar de novo, chegamos a um momento de regeneração. Aí você fala, que base ele teve para trazer essa informação? Aí ele está vendo os espíritos começando a vir para cá, se reunindo nas colônias, começando a estudar os nossos comportamentos, como é que eu vou trazer essa evolução toda para eles? Porque a evolução ela vai ter que ser moral e material. E a material, gente, coincidência ou não, de 1857 para cá foi absurda. E a gente fica assim, mas por que até 1857 não havia acontecido ainda? Por que não aconteceu durante aquele período da Idade Média, aquele período todo que a gente viveu na Idade das Trevas, depois aquela fase das grandes navegações, das revoluções industriais? Deixou para acontecer justamente no século XIX, quando veio o Iluminismo, quando veio a Revolução Francesa. Por que será? Por que será que a gente saiu do telegrafista para a internet hoje? E eu estou aqui, ainda me admiro muito de estar falando para uma câmerazinha desse tamaninho e vocês poderem estar me vendo aí depois, né? Isso tudo começou a acontecer quando o planeta começou a regenerar. Então ele fala aqui, ó, se eu não progredir, eu posso ser enviado para um mundo que seja menos avançado, ou moralmente, ou materialmente, do que a Terra. Vai ser uma punição? Não, eu vou estar ali simplesmente vivendo com aqueles que têm as mesmas aspirações que eu. Não é punição não, gente, tá? Porque às vezes a gente coloca até a experiência que a gente tem, né? Coloca o nosso filho numa determinada escola e o nosso filho não acompanha aqueles alunos de uma determinada série, não consegue acompanhar. Então ou ele vai ficar reprovado ou então vai ter que ser tirado daquela escola e ser colocado em outra escola, né? E isso não é punição, isso na verdade está sendo uma atitude de amor, porque a gente quer que o nosso filho depois se forme, né? E, aliás, quando vai se tratar de escola, então, já que a gente está falando para uma escola, Fraternidade Oficina do Amor é uma escola, eu estava com uma conversa informal com os amigos agora recentemente, falando, vem cá, o primeiro lugar da tua turma, ele foi bem sucedido na vida financeira e na vida profissional dele? Nem sempre isso acontece, às vezes tem aqueles alunos que são alunos problemas, né? Que a gente conhece muito bem,
e que daqui a pouco eles se dão bem, chega um determinado momento da vida, parece que eles adquirem uma maturidade, ou então, às vezes é o gênero de prova que ele precisa passar também, mas isso definitivamente não é regra a pessoa ser o primeiro lugar de turma e ser o mais bem-sucedido. Então vale a pena a gente, como pais mesmo, a gente pensar nisso aqui também. Da mesma maneira que ele está falando aqui, peraí, se eu não progredir, eu posso ir para um outro mundo que não valha mais do que este e que pode ser pior. Eu tenho amigos hoje daqui da Baixada Fluminense de Nova Iguaçu que não estudaram naquelas grandes escolas, mas quando chegou o concurso, uma época de faculdade, ele fez a faculdade, passou, hoje é juiz, hoje é magistrado. Tá? Mas vamos voltar para cá. Haverá uma vantagem em habitar a Terra, em voltar a habitar a Terra? Ele fala, não, nenhuma vantagem particular, a menos que aí se esteja em missão. Nesse caso, progride-se aí como em qualquer outro lugar. Tá? E aí eu sei que eles ficam incomodados, mas tem um espírito em especial que a gente procura buscar muito através do coração, né? Principalmente por conta de um trabalho que eu considero ainda que foi o maior presente que eu ganhei nessa encarnação, que é estar participando de um encontro espírita sobre a vida e obra de Chico Xavier. Eu falo, Chico Xavier, qualquer pessoa que tivesse contato com ele falando, isso aí não é desse mundo. Deve ter um lugar aí no universo que todo mundo é igual ao Chico Xavier. Todo mundo tem aquela capacidade mediúnica, todo mundo tem essa humildade que ele mostrou pra gente, todo mundo tem essa capacidade de trabalho, de ficar aí, 8 horas de trabalho profissional e 8 horas de trabalho mediúnico por dia, 16 horas, sobrava quanto para ele dormir? Sei que ele dormia muito pouco. E quem teve contato com ele falava, aliás, tem até vários relatos justamente nesse ponto mesmo. Atores famosos, atrizes famosas falam, Chico não é desse mundo. Ele não é desse mundo, ele deve ter vindo aqui para quê? Para cumprir uma missão. Mesmo sabendo da dificuldade, que às vezes o espírito é mais avançado, mas às vezes ele não está tão preparado para algumas atividades assim. Né? Eu vou fazer uma comparação aqui, né? Você vai pegar uma pessoa que intelectualmente está lá numa universidade e vai querer levar aquela pessoa para dentro de uma comunidade, por exemplo, para poder fazer um trabalho, de moralização, pode ser que aquela pessoa não tenha esse preparo para isso. Mas o Chico veio, cumpriu a sua tarefa de maneira maravilhosa. Não é só ele, a gente poderia ficar vários... Tem uns medalhões aí que a gente sempre usa, aqueles nomes dele, Um deles eu ainda trago no fundo do meu coração, que se chama Divaldo Pereira Franco, que está aqui encarnado entre a gente, também cumprindo essa missão. A letra A da 175 fala, não seria mais feliz permanecendo como espírito? Fala, não. Estacionar-se-ia, e é o que se quer, e o que se quer é caminhar para Deus. Falei, pô, não, estacionar-se-ia, como assim? Quer dizer que eu posso ficar lá na erradicidade, já não sentindo mais as necessidades do corpo físico, e só tomando conta da vida dos outros, procurando entrar nos assuntos dos outros, procurando bisbilhotar a vida das pessoas, ou então ficar sentado nas esquinas. E, gente, existem muitos espíritos nas esquinas, nas ruas. Podem acreditar nisso. Então ele fala assim, estacionar-se e o que se quer é caminhar para Deus. Então 176 fala assim, os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, eles podem fazê-lo neste sem que jamais tenham estado aqui? Gente, claro. Vamos pensar aqui, olha só. Existem várias escolas no nosso país que oferecem a formação do primeiro grau. Eu fiz a formação do primeiro grau em uma escola, eu não preciso mais fazer na outra. Desde que eu tenha aquele certificado do Ministério da Educação e Cultura, que é um ministério do governo do Executivo Federal. Então o que acontece? Eu tendo aquilo ali, eu completei num lugar, eu não preciso do outro. Mas de repente, em momento algum, eu fui no determinado planeta. Quando estava na fase de mundo primitivo, eu fiz a minha etapa de mundo primitivo em outro planeta, em outro local. E agora estou sendo convidado para aquele ali. Pela primeira vez, nunca passei por ali. Pode acontecer? Pode. Como missão para ajudar? Pode, claro que pode. Agora, mas eu não estou indo para ali para viver as experiências de mundo primitivo, não. Eu estou indo para ali como nos mundos primitivos, como aqui no nosso mundo, quando era primitivo, vieram os profetas, vieram aqueles espíritos para poder proporcionar o progresso, foram intuídos, enfim.
Ele bota assim, sim, como vós em outros, todos os mundos são solidários, o que não se faz em um, faz-se no outro. Aí ele pergunta aqui na letra A, olha só que pergunta que Allan Kardec faz, né? Tem homens que estão na Terra pela primeira vez? Ele fala, há muitos e em diversos graus de adiantamento. Ou seja, ele não está colocando que a regra absoluta é quando chegou a um determinado grau vem para a Terra, não. Vai para o mundo de expiações e provas. Tem outros aqui no Sistema Solar mesmo, que são mundos de expiações e provas igual ao nosso. Né? Eles procuraram não entrar muito em detalhes, trazer mais informações para a gente. E vão dizer aqui numa das perguntas que a gente vai ler daqui a pouco. Fala assim, porque isso poderia trazer problema entre vocês, as interpretações. Aliás, gente, as informações que a gente já teve, já fez com que a gente fizesse aí seriado de Jornada nas Estrelas, de Guerra nas Estrelas, de Armagedon, e são tantos aí, centenas mesmo de filmes e seriados falando de vida extraterrena, de guerra entre planetas, enfim, coisas que a gente não vê acontecendo. Uma vez eu fui até perguntar para os espíritos, falando assim, cara, você tem vida em outros planetas? Por que a gente não conhece a vida em outros planetas? E a resposta, toda vez que eu faço estudo sobre isso, ela foi marcante para mim, por isso que eu repito essa resposta. E falou, sabe por que você não conhece a vida nos outros planetas ainda? Por conta da dureza do coração de vocês, por conta do egoísmo de vocês. Se descobrir vida em outro planeta, vocês vão querer ir lá para raptar uma espécie para estudar aqui, dissecar. Ou pior ainda, vão querer ir para outro planeta para pegar as pedras de lá e dizer que a pedra é preciosa, vai vender mais caro do que o ouro, do que o diamante aqui. Então, vocês aqui, como povo ainda, vocês não têm condições de ir para esses lugares ainda não. Mas tem gente que já tem assim, já bota o pezinho lá, já vê como é que é, mas não pode contar muito como é que são as coisas, e fica aqui trazendo a sua experiência de trabalhador apenas para ajudar a gente, porque a fase que a gente se encontra é de aprender a amar o próximo como a si mesmo. O dia que a gente agarrar Jesus mesmo, que trouxer Jesus para a nossa vida, como eu li hoje do Emmanuel falando, né? O dia que a gente conseguir escrever o Evangelho de Jesus, tirar do texto, escrever em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, aí sim a gente vai conseguir ver essa parte toda aí, né? Então ele bota aqui, né? Tem homens que estão na Terra pela primeira vez, muitos e em diversos graus de adiantamento. Pode ser que tenha um que venha só para cumprir a última etapa e daqui a pouco vai embora. Mas não vai fazer as outras? Fez, as outras fez em outro lugar. Fez em outra escola. Né? É a mesma coisa que dizer pra gente assim, vem cá, o primeiro grau ele é composto do primeiro ao nono ano hoje. Na minha época não era, na minha época era curso de alfabetização, que era o CA, depois era da primeira série à oitava série. Hoje não é primeiro ano hoje corresponde ao CA do antigo. Né? Então o que acontece? Tem gente que chegou aqui só para fazer a oitava série a nona, o oitavo ano e o nono ano hoje. O do primeiro ao sétimo fez em outro lugar. Então a pessoa pode vir para cá sim, vem para cá pela primeira vez, tá? E em diversos graus de adiantamento. Aí, olha a pergunta que Allan Kardec faz, né? Eu posso reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está aqui pela primeira vez? Eu falo, isso nenhuma utilidade teria. Essa pergunta aqui, ela está dizendo muito mais do que a gente pensa, porque quando alguém falar agora em vidas extraterrestres vindo visitar a gente, vou pensar assim, destruir a gente, eles não vão ter permissão. Se eu não tenho condição de saber a vida que tem em outro lugar por conta do meu egoísmo, se o cara está aqui, né, para estudar a gente, ele só pode estar para ajudar. Então, os ufólogos aí, com o tempo, eles até trazem essa ideia. Falam, nada, eles são amigos, porque eles não estão aqui para exploração de recursos materiais, como os filmes pretenderam dizer, nada disso. Mas são espíritos igual a gente. Né? Estão vindo em missão para ajudar a gente. Por aí. Se bem que muitas das naves espaciais que o pessoal relata por aí, na verdade, elas são espirituais. Elas são semelhantes àquele aeróbus que o André Luiz trouxe como novidade para a gente quando publicou aí o livro Nosso Lar através do Chico Xavier. Tá, mas isso aí fica para uma outra discussão aí. Para quem tiver curiosidade, existe no Centro Espírita Leão Denis um curso de ufologia e espiritismo. Nossos amigos queridos lá, o André Luiz e o Ricardo estão fazendo esse curso já há bastante tempo. Tá? E fica aí a recomendação. Tá? 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? Seria a mesma coisa que perguntar, para se formar aqui no Brasil, eu preciso estudar em todas as escolas?
impossível, não teria como fazer isso. Ele fala, não, pois há muitos mundos que estão no mesmo grau e onde o espírito nada aprenderia de novo. Ah, então tá. Então como é que eu vou explicar então a pluralidade das existências do mesmo globo? Por que eu nasço várias vezes aqui na Terra? Ah, porque eu posso me encontrar a cada vez em posições bem diferentes que são para ele outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Eu recebi uma mensagem ontem falando assim, né? Somente quando a gente chega ao fundo do poço, a gente vai descobrir que o fundo do poço tem muito mais a ensinar para o espírito do que o alto de uma montanha. Eu parei para refletir naquilo, e é claro que essa mensagem está vindo aí de um homem também igual a gente, e nós ainda aqui na Terra ainda estamos mais perto do fundo do poço do que do alto da montanha, por isso que ele fez essa reflexão também. Mas eu fiquei pensando assim, né, gente? A gente pode se encontrar em várias posições diferentes, mas quanto à moralidade e quanto à inteligência, a gente não vai retroagir. Então, quando a gente for falar de progresso, a gente tem que estabelecer a diferença de progresso espiritual para progresso material. Porque tem gente que vai falar assim, fulano estava numa determinada profissão, retroagiu, porque ele foi despedido, agora voltou como... Ele era o que mandava e agora voltou como subalterno. Gente, isso vai acontecer de encarnação para encarnação, e não tenho dúvida disso. Vai ter encarnação que a gente vai estar aí com autoridade, na outra, prestando contas do mau uso que a gente fez da nossa autoridade. Vai ter encarnações, como o primeiro mesmo, foi o Emmanuel mesmo, ele trouxe essas informações para a gente, há 2000 anos, eu era um senador, mano. Né? Daqui a pouco, 50 anos depois, eu fui um escravo, ganhou a liberdade, seu Neio Lúcio deu a liberdade para ele. Neio Lúcio, que escreveu o livro Jesus no Lar, e que, segundo Chico, era o patrão dele, era o dono da Fazenda Modelo, quer dizer, reencarnaram juntos. Neio Lúcio, lá do livro, personagem do livro 50 anos, estava aqui, em Pedro Leopoldo, era o dono do lugar onde Chico trabalhou. Olha só como é que esses espíritos, até as encarnações, eles vão acompanhando um ao outro, né? Um para dar apoio para o outro. Quanto tempo esses espíritos estão juntos? Mas uma ele foi um senador, na outra ele foi um escravo. Então a gente vai estar assim, pulando de classes sociais para classes sociais, de experiência para experiência, de profissão para profissão, como naquele espiral que Leon Denis fala para a gente, né? É um espiral que vai aumentando cada vez mais e vai para cima, né? Por quê? Porque a cada existência, eu fui professor aqui agora, na próxima eu não vou ser professor de repente, vou para outra experiência. Mas daqui a pouco lá na frente eu vou passar pelo professor de novo. E quando eu passar pelo professor de novo, eu já estou com mais agora moralidade e mais inteligência. São as duas asas, inteligência e moralidade. São essas duas asas que fazem a gente progredir. Aí ele vem colocar aqui para a gente, 178. Os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àqueles que eles já viveram? Sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque elas lhe proporcionam um meio de progredir. Tem muito espírito já regenerado que está vindo para cá para promover a regeneração do planeta nesse momento. E, mais uma vez, a gente lembra aqui que eles estão nas colônias lá olhando para a gente falando, meu Deus, ainda tem suicídio, ainda tem aborto, ainda tem assassinato, ainda tem corrupção, ainda tem violência urbana. Meu Deus, quanto trabalho para fazer. Eles estão se programando. Cada um nascendo vem através das nossas famílias, através do processo reencarnatório normal, sendo nossos filhos, nossos netos, para promover essas mudanças daqui para frente. Então, quando ele tem uma missão a cumprir, ele vem para cá, mas aí na letra A, ele vem perguntar, mas vem cá, isso também pode não acontecer por expiação e Deus enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Ah, sim, os espíritos, tem hora que eles não progridem, não, né? Mas eles podem ficar marcando passo, permanecer estacionários. Quando eles ficam estacionários, aí sim, a punição deles é não se adiantarem e recomeçar suas existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Ah, então peraí. Então isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Aliás, a informação aí, né, para quem quiser pesquisar também, que foi trazida por Chico Xavier e algumas pessoas, né, vieram revelar para a gente, né, dizer para a gente que hoje, na erraticidade, o espírito que animou aqui, o Hitler,
ele se encontra preso. E que vai ficar preso durante muito tempo, e quem está sendo hoje o espírito que se propôs a ajudar o Hitler é nada mais nada menos que Mahatma Gandhi, o grande pacificador da Índia. Está lá do lado do Hitler, e a gente imagina que, né, que não fique de repente o tempo todo, que até eles falaram, né, falaram em 1000 anos de prisão. Né, não, essa coisa não... A gente vai pensar no seguinte, que um espírito com magnetismo e a capacidade dele, também a capacidade que tem de fazer o bem, daqui a pouco ele vai de repente estar voltando aqui sendo um grande missionário aqui na Terra. Mas vai resgatar tudo, todo o mal que ele fez. Isso aí não tem lei de causa e efeito, né? Jesus falava assim, essa geração não passará enquanto o último iota não for cumprido. Então não tem jeito, isso é para todo mundo, isso é para todo mundo, para a gente, para eles. Né? Aí ele vem aqui para a gente na... Quais são os espíritos que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram nas suas missões ou nas provas. Não consegui cumprir minha prova, minha missão, volto para recomeçar. 179. E os seres que habitam cada mundo chegaram todos ao mesmo grau de perfeição? Fala, não, também não. Cada mundo vai ter, assim, a escola tem primeiro grau, da primeiro ano até o 9º ano. Você vai pegar o aluno do primeiro ano, você vai botar na sala do 9º ano, ele não vai entender nada, ele vai ficar perdido. Mas na hora do recreio, do intervalo, tá todo mundo junto no pátio. E quando a gente vai para a rua, tem espíritos de vários graus aqui com a gente. Todo mundo junto, todo mundo se acotovelando, um ajudando o outro. Né? Então, são as evoluções, a evolução moral e evolução intelectual. E hoje a ordem é o contrário, mas não sei porque toda vez que eu estou falando sobre isso, estou invertendo. Né? Em primeiro lugar, a evolução de inteligência intelectual e depois a moral. Né? São esses dois caminhos aí. Aí, depois, eles falam assim pra gente, né? Os seres que habitaram cada mundo chegaram todos ao mesmo grau de perfeição? E falam, não, já li essa pergunta, 180. E passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que neste possuía? Fala, gente, aí é que está o segredo. A inteligência a gente jamais perde. E no momento certo, que talvez seja semana que vem ou na outra semana, quando ainda o assunto vai ser ainda de reencarnação, quem estiver aqui falando vai estar falando sobre isso, falando o que justifica uma criança trazer uma capacidade enorme para matemática enquanto o outro não dá. O que justifica essa criança aí que está repetindo essas palavras complicadas, que um monte de fonoaudiólogo ajuda aí a gente a falar, e a criança pequenininha está repetindo essas palavras? Ela já traz isso como bagagem dela, porque não existe milagre, não existe aquela coisa do filme Matrix, né, da pessoa falar assim, vem cá, comando aí, eu quero agora aprender a pilotar um helicóptero, ele pega lá o HD, pluga e a pessoa, daqui a pouco aprendi. Não existe isso, não é esse presente, não é dessa maneira, ele desenvolveu sozinho. E quando você vai no seio de outras religiões, como uma que eu passei, falava, isso é mistério de Deus, isso aí a gente não sabe explicar, a gente só sabe que é dom, é presente de Deus. E a doutrina espírita vem falar pra gente, não, foi conquista dele. Ele que parou para estudar, por isso que vale a pena estudar qualquer coisa, para ler tudo, estuda tudo que você puder fazer, tudo vai estar sendo aproveitado de alguma maneira. Amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo, foi o que disse o Espírito de verdade. Né? Então inteligência não. Mas ele vem completar aqui, ó, pode ser que ele não tenha meios de manifestar a inteligência. Isso depende de sua superioridade e do estado do corpo que tomar. Então peraí. Então esse corpo aqui, ó, com 2 braços, 2 pernas, cabeça, tronco mesmo, ele é limitado por um monte de outras coisas. Até aqui na Terra mesmo. Se a gente quiser voar, a gente não voa. Se a gente quiser ficar 1 hora embaixo d'água, a gente consegue muito menos do que isso. 5 minutos de apneia é o recorde. A gente não consegue fazer isso. Né? Então nosso corpo é limitado. Então, assim como é limitado, tem situações, quando ele fala, por exemplo, limitações até da inteligência mesmo. A gente tem um capítulo que a gente estuda aqui na doutrina espírita sobre os portadores de necessidades especiais, que na época aqui, segundo o capítulo, ainda está com o nome de idiotia. Né? Então o que acontece? Ele fala pra gente, ó, são espíritos que estão muito mais lúcidos do que você imagina, só que assim como eu sou músico, boto um piano quebrado aqui, eu vou tentar tocar o desafinado, e
quem ouvir vai falar que eu sou um péssimo músico. O instrumento que ele está tendo agora, que é o corpo dele, o cérebro está desparafusado, tá, né? Não tá em ordem, então ele não consegue manifestar a inteligência dele. Mas momentos que eles são evocados, aí, principalmente quando estão dormindo, que tem um momento de emancipação do espírito, eles vêm e falam para a gente, falam, não, eu sei por que eu estou passando por isso, normalmente por abuso de inteligência, normalmente abuso da inteligência, e eles sofrem por isso, mas vai ter um momento em que eles vão ter a oportunidade de novo de voltar ao cenário da vida de maneira lúcida agora, né? Agora não trazendo mais essa dor da expiação. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Gente, isso aí com certeza não. Porque os seres que estão dentro da água têm corpo diferente do nosso. Eles têm brônquios, não têm pulmão igual a gente. Provavelmente o homem não chegou ainda a esse ponto, mas deve existir vida no fogo. Eu estou falando aqui, ó, pode ser que exista vida no fogo. Uma vida mais sutil, uma matéria mais sutil, mas pode ser que exista. E pode ser que exista mundos, sim, que a pessoa ela não vai se alimentar. Qual é o principal alimento nosso aqui? Em primeiro lugar, o nosso principal alimento é oxigênio. Por isso que a principal forma de alimentação é respiração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente precisa de água, precisa de comida. Mas em primeiro lugar, a gente precisa de oxigênio. Aí vai ter lugares por aí que não tem oxigênio. Né? Aliás, quando você vai estudar astronomia, você vai ver o seguinte, que o astrônomo que tenta passar aqui da camada da gravidade da Terra, ele vai encontrar uma coisa chamada anel de Van Halen. E esse anel de Van Halen tem uma substância que é muito radioativa e que nenhuma forma orgânica até hoje jamais conseguiu ultrapassar. Chegou lá, o mesmo câncer que deu aquelas vítimas tristes lá de Hiroshima e Nagasaki, ou então das desastres lá de Chernobyl, ou então do Césio 137 aqui no Brasil, em Goiás, por conta da radiação. A mesma coisa acontece com eles lá em cima, quando eles chegam lá nesse anel de Van Halen. Mas isso é matéria para a gente pesquisar aí com calma, só para estou usando como um exemplo aqui. Então, corpos como o nosso, eles podem aqui, certamente ele tem corpos, porque é necessário que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que tem os espíritos chegar, e é o que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer. Pois há várias moradas na casa do meu Pai, sendo estas então de vários graus. Uns sabem ter consciência disso na Terra, como outros não se dá absolutamente o mesmo. Né? Então, nós estamos chegando aí no final das perguntas. É bastante pergunta e eu gosto de ler essas perguntas. Eu acho muito interessante, sempre que a gente tem contato com Kardec. Né? Então, 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico dos diferentes mundos? Aí, o que eles falam para a gente? Ó? Nós, espíritos, só podemos responder conforme o grau que vos achais. Por exemplo, tem um momento que pergunta assim, mas vem cá, Júpiter é tão distante da Terra? Está lá na Revista Espírita isso. E a luz do Sol fala, não, lá a eletricidade já está numa etapa que vocês nem sonham ainda, que vocês usam a eletricidade de uma forma mais rudimentar ainda. Ah, então lá não tem energia solar, mas lá a eletricidade é que... Ah, tá. Então tem tanta coisa que ele fala assim, eu só vou responder de acordo com o grau que vocês se acham, né? E quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos se acham em condição de compreendê-las e isso perturbaria. Então vocês veem que é o seguinte, que até as situações do plano espiritual, eles trazem para a gente com ressalva, com cuidado, isso pode trazer, isso não pode ainda, se eles têm condição de compreender, se eles não têm. Calma, não vamos atropelar as coisas, que é luz demais, e o que acontece? Faz igual fez com o Paulo de Tarso na estrada de Damasco, deixa cego. Ou pior de tudo, a pessoa pode achar que tem a pretensão da verdade, se isolar de todo mundo, e através do orgulho, vaidade e egoísmo, que isso a gente tem demais, a gente querer também se fechar no ostracismo e acabar jogando fora a encarnação nossa. Então ele bota aqui pra gente, ó, tem um comentário grande de Kardec que só vem falar sobre a depuração dos espíritos. Ele fala que daqui para frente os mundos, os corpos serão mais evoluídos. Aí eu me lembro da inspiração maravilhosa num filme chamado Inteligência Artificial, Steven Spielberg. Vocês lembram disso? Que o garotinho que era um Pinóquio, a história, né?
Era um menino que não era de verdade, um boneco que queria se tornar humano. Que a história do Pinóquio é essa, né? Ele era feito de madeira, pelo Gepeto, né? E no final ele consegue virar humano. E no final do filme, ele tem contato com seres mais evoluídos, e fala, a forma é o corpo mesmo, tem corpo. E daqui no filme, claro, né? Tinha cabeça, tronco e membros. Muito mais magrinho, muito mais energia. Aquilo eu achei uma inspiração assim, fora do comum que esse rapaz aí, né, esse Steven Spielberg, ele teve muito durante a vida dele, muita ajuda dos espíritos aí. Mas vem aqui o comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente de matéria espírita também. A matéria é menos densa, ele não rasteja penosamente na superfície do solo, é volita, como eu falo pra gente. As necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem entre si para se nutrir, ou seja, estou querendo dizer que no futuro não comeremos mais carne animal. A nossa alimentação vai ser toda floral e de vegetais, fruta e vegetal. O espírito é mais livre e tem das coisas longínquas percepções que nos são desconhecidas. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. A depuração dos espíritos conduz os seres nos quais estão encarnados ao aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraterno. Um sonho para a gente, né? É assim que nos mundos superiores à Terra as guerras são desconhecidas. Lá no ódio, discórdia não tem sentido, porque ninguém pensa em prejudicar seu semelhante. A intuição que ele tem do futuro, a segurança que lhes advém de uma consciência isenta de remorso, fazem com que a morte não lhe cause apreensão. Eles a encaram sem temor e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. Isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. E quanto mais puro é o espírito, menos paixões tem ele a miná-lo. Ainda aí há um benefício da providência que quer deste modo abreviar os sofrimentos. Olha que coisa legal, né? Ainda vem falar pra gente, ó. A Terra também não é o último estágio, não. Tá? Ninguém vai sair daqui perfeito ainda não. Tem muita coisa para frente ainda. Então o que a gente faz aqui? A gente tem que descobrir por que eu estou aqui, qual está sendo a minha prova, qual está sendo a minha expiação e procurar obter a aprovação nessa prova que eu estou vivendo agora, procurar superar essa expiação. Esse que é o objetivo nosso aqui. Né? Aí vem 183. E passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância, fala, a infância existe em toda parte, mas nem em todo lugar não vai ser tão obtusa quanto no vosso mundo. Ele fala para a gente que a nossa infância aqui é obtusa. Eu não me lembro agora em números, mas fica aí para a pesquisa de vocês, que na Revista Espírita de 1858 tem várias matérias falando sobre Júpiter. E tem uma lá que ele fala que a infância lá é bem pequenininha e que a vida é muito maior do que o tempo de vida que a gente tem aqui, que costuma ser hoje aí. Hoje a nossa média está sendo de entre 70 e 80 anos, fazer uma média, né? O nosso padrão de vida melhorou e a longevidade também acompanhou. Então as pessoas estão vivendo muito. Hoje já estão dizendo aí que quando passa dos 80 anos é que é terceira idade. A terceira idade não é mais depois dos 60, não. Né? Mas eles vivem muito mais e a infância é um período menor. Né? Mas a infância aqui na Terra ela tem essa importância, porque como criança eu estou absorvendo tudo. Eu estou prestando atenção em todos os comportamentos dos meus pais, no meio que eu estou inserido, eu estou sendo influenciado em tudo. Então, espíritos ainda atrasados como nós, a gente precisa de um período maior de infância. Né? 184. O espírito pode escolher um novo mundo em que deve habitar e falar, isso aí nem sempre. Pode pedir, até pode obter, caso mereça. Os mundos apenas são acessíveis aos espíritos segundo o grau de elevação deles. Eu gosto sempre de contar, quem me conhece da Oficina do Amor já me viu contar isso 1000 vezes. Mas o espírito Baltazar lá no Leon Denis falou uma vez pra gente que foi permitido a ele ir ao mundo superior ao nosso. Que ele se sentiu tão envergonhado, ele quis voltar para cá correndo, porque todo mundo lá já era do nível de física quântica em diante. Aí pega uma pessoa igual a gente aqui, que mal sabe o teorema de Pitágoras aqui, para ir lá querer debater com os caras todo ano de física quântica. Ele falou o seguinte, falou que é mais fácil um chimpanzé entender o que a gente fala nas nossas reuniões do que ele entender o que ele viu lá. Então ele falou, não, deixa eu voltar correndo. Ele disse que é tudo na hora certa, vai tirar o aluno da primeiro ano e botar no 9º ano? Não vai entender nada, né? Deixa ele
seguir o caminho dele, normal, né? E ele vem em letra A. Mas se o espírito nada pediu, o que determina o mundo que ele reencarnar? Vai ser o grau de elevação dele, a necessidade dele. Aliás, a gente vai até dizer assim, ó, o magnetismo do perispírito dele, a coloração do perispírito dele é o que vai determinar. Quando está lá no Velho Testamento que cada fio de cabelo nosso está controlado, é isso. É que o nosso perispírito está mostrando tudo que nós somos, para todo mundo. É que a gente aqui encarnado, a gente está escondido uns dos outros pelo corpo físico, a gente não está vendo o perispírito. Mas quem é espírito está vendo. Quem está desencarnado está olhando para a gente, está vendo o perispírito também. E a gente não está vendo. Por quê? Porque para a gente faz bem a gente não ver mesmo. Faz bem, a gente faz parte da prova. Faz parte do conceito nosso aqui da gente estar vivendo aqui na Terra. Estamos indo para as últimas 4 perguntinhas. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E fala, não, até os mundos também estão submetidos à lei de progresso. Mas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa resposta, tá? Porque teve um companheiro esses dias, esse ano, em um dos cursos da nossa casa, que ele falou assim, assim como o espírito nasce simples e ignorante e vai à perfeição, os mundos também nascem simples e ignorantes e vai à perfeição. Eu falei, pô, peraí, alto lá, peraí. Você não pode falar que o mundo nasceu simples e ignorante, porque o mundo não tem inteligência, o mundo é matéria, tá? E a classificação que tem dos mundos, ela se deve aos espíritos que estão nele encarnados. Então, olha só, a gente tem notícia de mundos que não passaram de expiações e provas. Teve um conflito nuclear lá, explodiu o mundo todo, acabou com o mundo e aquele mundo não chegou nem a ser um mundo ditoso. A gente tem aqui no Livro dos Espíritos um capítulo chamado Mundos Transitórios, em que um mundo que ainda está nas primeiras etapas ainda de sua formação, ele é utilizado como bivac, como acampamento. Então chega um grupo de espíritos aí que são ditosos. Pararam ali nele, esse grupo parou, o grupo parou nele. O que acontece? Quem está de fora vai olhar e fala, é um mundo ditoso. Mas quando eles forem embora, voltou a ser mundo primitivo. Entenderam? Então, peraí, a classificação de um mundo é de acordo com os espíritos que nele habitam. Então, se de repente dissemina a raça humana e quem vem para cá, a partir de agora, reencarnar, são espíritos da última classe, mas não passou pela regeneração, nem passou pelo ditoso, foi direto para a última classe? Isso aí, esses mistérios de Deus a gente não conhece ainda, mas você não vai classificar o mundo nunca pela matéria, não. Você vai classificar pela qualidade dos espíritos que estão ali. O que ele está querendo dizer é que os espíritos que estão juntos estão progredindo juntos. Então, conforme eles vão progredindo juntos, daqui a pouco eles saem de primitivo para mundo de expiações e prova, igual aconteceu aqui com a gente. E o que está acontecendo agora, sai também de expiações e prova para regeneração. Tá? Mas não são todos, não é regra. Tá? Então, o que acontece? Ele bota aqui, não, os mundos também estão submetidos à lei de progresso, todos começaram como vós por um estado inferior, e a própria Terra experimentará uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à raça atual, como essa sucedeu a outras mais grosseiras ainda. E a gente pode observar diferenças nas raças, né? A gente tem ainda... Você pode usar esse exemplo. Você vai pegar aqui e bota a mão aqui nesse osso aqui atrás da gente, que a gente chama de cóccix. Esse osso é um pedaço de rabo, gente. O rabo ficou aí, no processo evolutivo, ficou aí para trás em um determinado momento. A gente faz esse processo de toda hora aqui. Fazer barba, eu estou até precisando fazer a minha aqui, né? Estou relaxado com a minha. Mas fazer barba, depilar, os próximos corpos daqui a pouco vão ter menos pelo e os do passado tiveram muito mais pelo. Estão mudando, né? 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material, só tenha como envoltório até o próprio perispírito? Ele dá a resposta sim, né? E a gente vai, através do estudo que a gente já fez sobre o perispírito depois, né, de todo esse processo aqui, a gente vai dizer o seguinte: o perispírito é um órgão do espírito. Qual é o objetivo do perispírito? Ser um intermediário entre o espírito e a matéria. Então, ó, eu estou com matéria aqui, estou nesse mundo. Vou sair desse mundo, o que eu faço? Eu deixo a matéria toda desse mundo aqui, ó. Segundo André Luiz, lá no livro Libertação, né? Igual a cobra trocando de pele. Deixei a matéria aqui. Quando eu chego em outro mundo, eu atraio aquela matéria do outro mundo para o meu perispírito. Agora, se eu estou evoluído, bastante evoluído, o que eu vou fazer? Aquela matéria vai ser tão sutil, vai ser uma matéria tão
que vai parecer que eu estou sem matéria nenhuma, estou o próprio perispírito. Aí ele dá a resposta para a gente. Ele está falando aqui de acordo com o nosso entendimento, né? Então ele bota sim, e até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se ele não existisse. É então o estado dos puros espíritos. Mas daí parece resultar que não há uma linha divisória nítida entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Fala, não, essa demarcação não existe. Apagando-se pouco a pouco, a diferença torna-se imperceptível, como a noite que finda as primeiras claridades do dia. Bonita essa comparação, né? Tem hora que eles são poéticos demais. O que eles estão querendo dizer, né? Qual é a diferença de 6 horas para 6h10? É um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Eu falei 6 horas, então tem que ser de manhã, né? Você fala de 18 horas que era noite. Mas o céu ali, o perispírito também, ele vai clarificando, vai ficando mais claro cada vez mais, né? De manhã, né? 6 horas, né? Até 7 horas. Quando dá meio-dia, tá aquela plenitude toda. E a gente como espírito, a gente nasceu simples e ignorante, meia-noite. A gente vai chegar todo mundo ao meio-dia, direto para o sol, né? E as duas últimas perguntas, ele 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Falo, não. A matéria, conforme o espírito vai evoluindo, a matéria vai evoluindo, a matéria é menos grosseira. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada mundo. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Uma vez falaram para a gente, instantâneo, né? E por fim, os espíritos puros habitam mundos especiais? Não, eles habitam todos os mundos. Chegou a pureza, eu posso frequentar qualquer lugar do universo. Gente, muito legal esse estudo. Eu até me empolguei aqui, estou olhando para o relógio aqui na minha frente. Então nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento e agradecendo mais uma vez pelo convite, pedindo desculpa se hoje eu passei um pouquinho aí do tempo, mas está dentro da ideia mais ou menos aí de 1 hora de reunião que a gente costuma fazer em nossas casas, né? Mas que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tá? Senhor Jesus, querido amigo, queridos mentores da Casa Fraternidade Oficina do Amor, a gente pede nesse momento que possa estar envolvendo todos os trabalhadores da casa, que eles já possam estar alimentando e mentalizando cada vez mais o retorno às atividades. Vamos lembrar que as nossas atividades, para a maioria de nós, quase a totalidade, já é responsabilidade mesmo, a gente tem noção da responsabilidade que a gente assumiu no plano espiritual. Então nos ajude para que a partir de agora a gente já comece a nos preparar para o retorno das nossas atividades, como ela já vem acontecendo gradualmente, uma ou outra atividade, mas a gente pede que principalmente o estudo, a reflexão em cima de Kardec jamais relaxe, que a gente possa estar o tempo todo compenetrado daquelas palavras do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente precisa sair da inércia para buscar cada vez mais esse caminho de encontro à caridade, que fora da caridade não há salvação, é o que vai estar proporcionando a nossa evolução, para a gente poder estar conhecendo esses mundos todos e conhecendo na prática também tudo que a gente está estudando na teoria. Então a gente pede assim permissão para dar por encerrado a nossa reunião, mas pedindo a esses espíritos que não desistam de nós, que possam estar inflamando em nossos corações a vontade de estudar e de servir ao Cristo hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, um beijo no coração de todos e boa noite.